Oi, gente. Pois é, pressão funciona sim. O MEC anunciou desbloquear 2 bilhões de reais dos 5,8 bilhões que foram contingenciados, tinham sido bloqueados na educação. Isso é claramente um resultado das manifestações e de toda a pressão que está acontecendo sobre o governo Bolsonaro. Esse dinheiro foi descontingencionado, quer dizer, ele foi liberado para as universidades federais, e se ele não tivesse sido liberado, existe uma forte possibilidade que muitas universidades federais teriam que parar o seu funcionamento no final desse ano. Então a liberação desse dinheiro basicamente manteve algumas universidades em funcionamento, para vocês verem como a situação é dramática. Eu vou abordar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, tem uns links para nossas redes sociais e o nosso Apoia-se, num comentário fixado, se você quiser virar apoiador, e se virar apoiador, entre em contato com a gente para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, para ouvir áudios exclusivos e ter uma interação com a construção de ideias e de mensagens aqui para o canal, de vídeos do canal. Você ajuda a construir a nova máquina do tempo, não é? Enfim, o MEC anuncia o desbloqueio de 2 bilhões dos 5,8 bilhões contingenciados. Essa é uma matéria do Estadão, da Lígia Formente, né? O Ministério da Educação anunciou nessa segunda-feira, dia 30, o descontingenciamento de 2 bilhões dos 5,8 bilhões que haviam sido contingenciados em março. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, 1,156 bilhão serão liberados para as universidades federais. Isso corresponde a metade do que havia sido contingenciado no orçamento desse ano para unidades. Os recursos serão distribuídos proporcionalmente de acordo com o bloqueio realizado em cada instituição, porque existe variação em relação aos orçamentos das diferentes instituições. Não é? Uma das instituições que eu conheço bem, que é a Universidade Federal da Bahia, que foi uma das universidades que foi citada pelo ministro como alvo de balbúrdia e que seriam alvos de sanções por supostamente baixo rendimento acadêmico e balbúrdia, é uma das universidades que vai poder continuar funcionando com essa liberação, não é? E que é uma declaração absurda do ministro lá atrás, vocês lembram dela. A verba, segundo o ministro Abraham Weintraub, chega aos cofres das instituições ainda nessa segunda. Universidades têm ainda 15% da verba discrecionária usada, por exemplo, para pagamento de gastos com empresas de segurança, alimentação, gastos com energia bloqueadas. O Weintraub disse esperar que uma nova parcela da verba contingenciada seja liberada em outubro, mas não garantiu a liberação do total congelado. As verbas anunciadas para universidades fazem parte de um total de quase 2 bilhões do orçamento do Ministério da Educação que estava bloqueado e que foi liberado pelo governo. Além das universidades e institutos federais, serão desbloqueados 270 milhões para a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, e 105 milhões para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e 290 milhões para o Programa Nacional de Livros Didáticos. É importante entender que a CAPES estava com quase todas as suas bolsas de doutorado, de mestrado congeladas, e isso talvez ajude a liberar um pouco as bolsas, mas de forma alguma vai voltar o que já foi no passado. Eu, por exemplo, fui bolsista, né, da CAPES no meu mestrado e no meu doutorado. E isso me ajudou bastante na minha vida, enfim, uma certa independência financeira foi conquistada justamente porque eu fui uma das pessoas que teve a oportunidade, né, por causa do meu rendimento acadêmico, de ter bolsa. Quase minha vida toda eu tive bolsa a partir do terceiro, quarto semestre da faculdade, de bolsa de iniciação científica, e depois eu tive de mestrado e no doutorado, né? Agora no meu pós-doutorado eu estou sem bolsa. Eu não estou sendo financiado, e é parte do motivo que eu peço o apoio de vocês aqui, não é? Porque a situação não está fácil, né? O MEC teve contingenciado o equivalente a 5,8 bilhão no primeiro semestre desse ano. Há ainda outros 3,8 bilhões que continuam bloqueados. A fatia destinada hoje para universidades corresponde a 58% do total liberado. E todo mundo lembra do episódio do bloqueio, né? Aconteceu em março. Primeiro, o Weintraub falou em entrevista ao Estado que cortaria recursos das universidades que não apresentassem desempenho acadêmico esperado e ao mesmo tempo estivessem promovendo balbúrdia em seu campus. Ele citou 3.
a Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal da Bahia. E por que essas três? Todas três têm um histórico de serem universidades com focos muito grandes de crítica social, de universidades com alta produtividade na área de ciências humanas. Então são universidades que têm muita produção em outras áreas, mas são universidades historicamente que têm uma postura crítica e estiveram à frente de greves no passado. Então, enfim, por isso que elas foram alvo, né? Mas o que houve foi um bloqueio generalizado que atingiu todas as instituições. Na época, reitores das federais reagiram dizendo que as instituições ficariam sem recursos para pagamento de empresas terceirizadas responsáveis pela segurança e limpeza. Em entrevista, o ministro da Educação questionou: é sacrossanto o orçamento, não pode economizar nenhuma migalha? Ele justificou dizendo que todos estavam apertando o cinto. As universidades brasileiras federais, e eu fico triste de ter que ser eu a explicar isso para o ministro da Educação, porque, enfim, não deveria ser essa a ordem dos fatores, né? Mas as universidades federais elas já operam com um orçamento relativamente apertado na verba discricionária, verba utilizada para pagar terceirizados de uma série de coisas. E por operar com um orçamento limitado, muitas vezes as nossas universidades federais têm unidades com problemas de segurança, com problemas de limpeza. Não é tudo perfeito nas universidades federais. Eu falo como uma pessoa que tem o quê? 17 anos de universidade federal nas minhas costas, entre licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado e docência. Deve ser alguma coisa assim, perto de 18 anos, né? Vivendo esse espaço da Universidade Federal da Bahia. E também conhecendo um pouco da realidade das outras universidades, através de conversas com outros professores e tudo mais. Então, as universidades elas operam já no limite. Se você corta essa verba, você inviabiliza o funcionamento. O que os reitores disseram nada mais é do que óbvio para qualquer pessoa que conhece a situação das nossas universidades federais. Com raras unidades que têm melhores condições orçamentárias por contratos, que são pouquíssimas no território nacional, a maioria das nossas unidades das universidades federais vivem numa situação de muita dificuldade, né? Enfim. Em maio, após protestos contra cortes na educação se alastraram por diversas cidades do país, o governo anunciou a redução do bloqueio de recursos para a pasta. A pressão funciona, como eu disse no início do vídeo, né? A medida não tornou o MEC imune ao arroxo orçamentário. A pasta continuou com 5,4 bilhões contingenciados. Houve, na verdade, um alívio no contingenciamento que já estava programado desde março e a pasta ficou livre do bloqueio adicional. Em agosto, reitores afirmaram que só teriam recursos para pagar as contas até setembro. Algumas instituições alertaram que, sem a liberação de mais dinheiro, teriam de suspender aulas ou atividades por não conseguir pagar, por exemplo, serviços de vigilância, limpeza e energia, e os reitores estão dizendo a absoluta verdade. Enfim, não há dúvidas sobre o que eles estão dizendo. E a pressão contínua fez com que a liberação acontecesse para evitar o pior, que seria a paralisação das atividades em diversas universidades e institutos federais do Brasil. Isso, e esse vídeo é um pouco sobre isso, isso significa que é fundamental que a gente continue pressionando para que a gente tenha, digamos assim, os danos desse governo sejam menores. A contenção de danos vai ser uma prática muito comum que a gente vai ter que conviver durante esses próximos anos com o governo Bolsonaro. Nós não vamos conseguir coisas muito boas para um projeto civilizatório que vê a construção de cidadania e de direitos de cidadania como um grande objetivo de um país como o Brasil. Nós não vamos conseguir isso. E nós temos que ser sinceros em relação a isso, porque esse governo tem prioridades completamente diferentes. Mas, através da pressão popular, através da pressão dos parlamentares, através de manifestações constantes, nós podemos sim minimizar o tamanho do dano que eles vão provocar. E isso é importante. Isso é importante. Isso não significa compactuar ou facilitar que reformas danosas sejam aprovadas. As reformas mais danosas nós temos que fazer o que eu chamaria de oposição sistemática. Ou seja, nós temos que defender o voto contrário, mesmo que ele vá ser derrotado, e defender a manifestação contínua contrária para tentar minimizar os danos, sim, mas nunca
abrandar o fato de que, por exemplo, a reforma da Previdência acabou com a aposentadoria dos mais pobres. E essa reforma tributária que está vindo aí, provavelmente vai ser uma reforma tributária que novamente vai manter muitos dos privilégios que existem no nosso país. E é o nosso dever fazer uma manifestação forte para mostrar a injustiça tributária e defender uma maior justiça tributária e usar essa reforma tributária como galvanizadora de forças para o nosso lado. Porque ela é a melhor reforma para expor o grau de injustiça que esse governo quer impor. Esse tem que ser o nosso papel, gente. A gente tem que atuar assim. Isso é muito importante. E essa vitória de uma parte da verba ser descondicionada, ter desbloqueada, usar uma palavra mais simples, ela ter sido desbloqueada, né, porque ela foi contingencionada, a gente tem que comemorar um pouco, sim, mas não se esquecer que muita verba ainda está bloqueada e que a luta por minimizar os danos desse governo apenas começou. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer com esse vídeo. Se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Se lembre sempre de divulgar o nosso material, quem sabe se tornar um apoiador. Os apoiadores estão sempre sugerindo temas e discutindo o futuro e estratégias do canal. E isso é muito importante para a gente aqui. Enfim, gente, se você gosta do que a gente faz, também se inscreva nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter e tudo mais, que também nos ajuda a divulgar a Nova Máquina do Tempo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.